Fala, torcedor santista, tudo bem com vocês? Mais um vídeo para a gente falar sobre Santos, e o vídeo de hoje é para tentar esclarecer algumas dúvidas que vocês me mandaram nas minhas redes sociais sobre essa questão do Cruzeiro, que foi punido e vai perder 6 pontos na Série B por conta do não pagamento de uma dívida, né, que eles não pagaram referente ao empréstimo de 2016, e caso não pague novamente essa dívida, né, nesse prazo que eles estipularam, o Cruzeiro corre o risco de ser rebaixado para a terceira divisão do Campeonato Brasileiro. Todo mundo sabe que o Santos tem problemas na FIFA, né? Clubes acionaram o Santos na FIFA pelo não pagamento de dívidas, e separei aqui em tópicos alguns desses casos para vocês entenderem, né, que pé que está. Vamos começar pelo Luan Pérez, mas antes deixar bem claro que o Santos comprou esses jogadores, ou no caso emprestou, né, o empréstimo do Luan Pérez, dólar ou euro. Ou seja, com a cotação pode estar variando, o valor também aumenta, né? Então, só para deixar bem claro isso para vocês. O Luan Pérez foi um desses casos que aumentou. O Luan Pérez já estamos em 2 milhões que o Santos precisa pagar, 2 milhões de reais, né, convertidos em reais. O prazo para pagar é até 8/9/2020. Até setembro, o Santos precisa pagar ao clube belga para não ter nenhum problema na FIFA referente a essa dívida. Soteldo, o Santos não pagou 2 das 3 parcelas ao Huachipato do Chile, e somando essas parcelas, 13 milhões de reais que o Santos precisa pagar. O Huachipato, ele entrou na FIFA, né, acionou a FIFA contra o Santos, porém não temos sentença, então não temos ainda um prazo para que o Santos tenha que pagar o clube chileno para que não tenha maiores problemas. Felipe Aguilar, a mesma questão. O Atlético Nacional acionou a FIFA, porém ainda estamos sem sentença, né? Mesma questão do Soteldo. O Santos tem que pagar 2 parcelas que foram vencidas, que somando dá mais de 4 milhões de reais. Vale lembrar que o Felipe Aguilar foi vendido ao Atlético Paranaense no começo do ano por 10 milhões, mas mesmo assim o Santos não repassou o valor que estava devendo para o Atlético Nacional da Colômbia. Agora chegamos no Kleber Reis. Kleber Reis, né, o Santos está impedido de registrar qualquer jogador por conta do Kleber Reis, por conta da dívida que tem com o Hamburgo referente à compra deste jogador, que é de outra gestão, porém isso não minimiza, né? O Santos tinha que ter dado um jeito para pagar, para não chegar a esse valor astronômico de 24 milhões de reais, por conta de multa, juros e correção monetária. 24 milhões de reais pelo zagueiro Kleber, que sequer se firmou no Santos, né? Vive jogando, sendo emprestado para outros clubes, não se firmou no Santos, e é todo esse valor que o Santos tem que pagar pelo jogador. Só que o Kleber tem uma questão que me deixa um pouco pensativa, que o Pérez falou em uma entrevista para a Gazeta Esportiva o seguinte, vou ler aqui. FIFA nos puniu. Estamos em negociação com o banco da Alemanha para fazer esse pagamento. O Hamburgo aceitou os 2,5 milhões de euros e vamos emprestar jogadores ou um jogador para bater multa e juros. Infelizmente veio o coronavírus quando estávamos concluindo o acordo. Porém, para quem não sabe, teremos eleições no final do ano, né? O Pérez, ele tem um mandato dele até o final do ano. A partir de dezembro, o Pérez não pode fazer mais dívidas, ou seja, se o Pérez for fazer algum empréstimo ou alguma coisa, tem que ser até dezembro para que o Santos pague, né? Ele não pode ultrapassar dezembro. E 24 milhões o Santos vai pagar até o final do ano para esse banco da Alemanha? Então é isso que me causa estranheza nessa declaração do Pérez. Só se o Pérez, sei lá, for pegar um valor menor, né, que dê para o Santos pagar e empreste algum jogador, né, pro Hamburgo para tentar abater esse valor. Não sei. Porém, isso ficou um pouco confuso, pelo menos para mim, não sei para vocês. E também vale lembrar, que eu esqueci de comentar, é que a questão do Soteldo, a questão do Luan Pérez, perdão, e do Felipe Aguilar, o Santos tenta pagar esses valores com o mecanismo de solidariedade da FIFA, né, que é quando um jogador ele sai do Santos e ele é vendido para a Europa, e depois ele está na Europa e vai para outro clube. O Santos recebe uma porcentagem, por exemplo. Sei lá, se o Neymar for vendido para o Barcelona, por exemplo, o Santos vai receber uma porcentagem. Se o Felipe Anderson for vendido, o Santos vai receber uma porcentagem. Então, primeiro que não sei se o Santos
né, se todo esse mecanismo é suficiente para pagar essas dívidas, porém o Santos tenta abater essas dívidas desta forma, com esse mecanismo de solidariedade. Já Soteldo e Kleber Reis é um pouco mais complicado, porque são valores maiores e só com o pagamento, só vendendo jogadores que o Santos consegue pagar essas dívidas, né? A dívida do Kleber Reis, dia após dia, aumenta, né? 24, já estamos em 24 milhões, tem a do Soteldo também. Do Soteldo a gente ainda não tem a sentença, porém vai ter que pagar, vai ter que tirar o dinheiro de algum lugar. Então o Santos precisa urgentemente vender algum jogador para conseguir quitar essas dívidas e não ter problema nenhum com a FIFA. O Santos já está tendo problema com a FIFA, já não pode registrar nenhum jogador, né? Qual que será o próximo passo? Perder pontos no Campeonato Brasileiro? Né? Então, o Santos tem que abrir os olhos, sim. É uma situação preocupante, sim, né? O Cruzeiro já mostrou que é possível, sim, você ser punido de uma forma dura pela FIFA. E se não tomar cuidado, vai cair de divisão, né? Isso, a gente sabe que no futebol isso pode quebrar de vez o clube. Então o Santos tem que abrir os olhos. E é o que eu sempre falo, né? Falei no último vídeo também, a importância do Santos vender algum jogador. Não sei qual vai ser o jogador. Pérez já falou em Lucas Veríssimo, já até falou da possibilidade do Diego Pituca. O Soteldo também, se aparecer uma proposta, né, o Santos se encontra nessa situação, pode ser que venda. Tem o Caio Jorge também, que eu acho que é a grande expectativa do Pérez, né, de conseguir vender por um valor alto. Então essa é a situação do Santos. O Santos precisa vender algum jogador, ou o Santos precisa, sei lá, contar com que o Neymar seja vendido, porque daí vai receber muito dinheiro, né? Mas essa é a situação do Santos, né? Dependendo de mecanismo de solidariedade da FIFA para pagar a dívida e dependendo de venda de jogador para pagar essas dívidas. Só que é uma coisa que eu sempre falei também nos últimos vídeos, né? A situação que a gente está se encontrando agora, a gente não está numa situação normal. Né? O futebol está paralisado, a gente não sabe como que vai ser a questão de transferência quando todo esse problema passar, né? Quando o futebol retomar e os clubes voltarem a pensar em contratar algum jogador. Será que os clubes da Europa vão querer investir pesado? Vão ter dinheiro para isso? Tudo isso a gente não sabe a resposta, né? E ainda tem toda essa questão de problemas salariais do Santos, enfim, é problema financeiro em cima de problema financeiro. Espero ter tirado algumas dúvidas de vocês referente a valores e prazos. Se tivermos novidades, obviamente a gente volta aqui no canal e fala para vocês. Mas por enquanto é isso. Vamos tentar aí torcer para que tudo isso seja resolvido da melhor maneira. E um grande abraço para vocês. Não deixa de deixar aquele joinha aqui no vídeo e se inscrever no canal, que é muito importante. Um grande beijo.